Vamos criar uma nova máquina virtual. Nesse caso, nós vamos fazer uma máquina virtual do Elastix, que é um servidor de VoIP e de outras funcionalidades de comunicação integrada. Aqui nós vamos instalar o sistema operacional só no final da preparação dessa máquina virtual. Nós vamos escolher um Linux, a versão na qual o Elastix é baseado é o CentOS, 64 bits. Nós vamos dar um nome para esse cara, vamos chamá-lo de Elastix Aula e vamos em frente. Vamos deixar essa máquina virtual com 15 GB, só para o nosso exemplo didático. Quanto mais espaço aqui, significa mais espaço para as gravações principalmente, mas no nosso caso nós não vamos precisar disso. Bom, aqui é uma parte importante. Vamos customizar o hardware da nossa máquina virtual. Primeira coisa, memória, 1 GB é suficiente para a máquina virtual. Agora, processadores, como eu tenho aqui uma máquina que tem 4 processadores, 4 núcleos, eu vou deixar 4 processadores para ele poder aproveitar um pouco melhor as funções do hardware na hora de fazer a virtualização. Agora sim eu vou indicar onde está a nossa imagem. Então vamos buscar essas imagens e aqui no meu caso eu vou buscar a imagem do Elastix 2.5, que é uma versão que eu gosto bastante e que costuma ser muito estável para a realização de máquinas virtuais de VoIP. Agora, o adaptador. Como eu vou trabalhar dentro da minha rede local, eu vou trabalhar em modo bridge para que eu possa pegar um IP do meu roteador, mesmo pela rede sem fio, e que eu possa fazer as atualizações e acessos necessários a partir de outras máquinas. Ok? Tudo certo? Vamos em frente. Eu vou iniciar a instalação da nossa máquina virtual na sequência. Eu vou dar o Startup aqui, só para deixar claro, eu estou utilizando o VMware Workstation na versão 11. Nós estamos aqui em uma máquina Linux com o Ubuntu 14.04 como host principal e a virtualização do VMware por sobre essa camada do Linux. Agora nós temos alguns pequenos passos iniciais para fazer a nossa máquina virtual, mas eles são bem simples. Basicamente, a gente vai indicar alguns passos como time zone, que é da cidade de São Paulo, configuração de rede, nome do nosso host, mas o primeiro passo é definir uma linguagem aqui. E como nós estamos no Brasil, vamos de português do Brasil. É só dar um tab aqui e o OK. O teclado ABNT2, porque no meu caso tem o cedilha, vocês devem verificar qual tipo de teclado que vocês têm. Para chegar no ABNT2 é só pressionar a tecla Home. O segundo teclado é o BR ABNT2. Dá o tab e o OK. Agora ele vai iniciar um processo de atualização, de instalação. E na sequência ele vai nos perguntar mais algumas coisas a respeito principalmente da rede, para a gente poder fazer a nossa instalação, que acontece sem muitos problemas. Aqui a gente está fazendo uma instalação como se fosse num HD formatado, então sim, a gente deve inicializar esse disco apagando todos os dados. Na sequência, a gente deve usar o espaço livre nos discos selecionados, que é o 15 GB que está em vermelho nesse momento. Vamos dar o tab e o OK. Eu não quero rever o layout de particionamento, porque já está no modo correto. E eu desejo configurar as interfaces de rede desse sistema. Sim. Eu desejo ativar na inicialização, vou habilitar o IPv4 e não vou habilitar o IPv6, porque nesse momento esse tutorial está sendo baseado em IPv4. Para desmarcar essa opção é só selecionar com o Tab e depois dar uma barra de espaço para retirar a marcação. Dá um Tab e dá um OK. E aí o restante eu vou deixar tudo em modo dinâmico agora. Depois a gente fixa o IP, que é uma das próximas atividades que a gente vai fazer assim que a instalação ficar completa. Então eu vou dar o Tab até chegar no OK. A mesma coisa para o nome do host. Depois eu coloco manualmente. O time zone que eu vou utilizar é o América São Paulo, que é aquele GMT-3, que é o horário de Brasília. Só que eu vou utilizar o relógio do sistema UTC. Esse relógio do sistema UTC, ele é um relógio internacional chamado Universal Time Configuration. Ele é um relógio atômico que fornece o horário com bilionésimos de segundos de precisão. E eu vou marcar com barra de espaço e vou deixar o América São Paulo aqui
que é a região onde eu estou localizado, ok? Importante, essa senha aqui é a senha de root, ou seja, é a senha do superusuário ou administrador da máquina virtual. Lembrando que essa versão do Linux, na qual a máquina virtual está sendo criada, é o CentOS e ela não possui interface gráfica. Então essa é a senha mais importante que vocês vão colocar na hora de fazer o seu servidor. Eu vou colocar uma senha aqui, ela deve ter pelo menos letras e números, o ideal é que ela tenha letras, números e símbolos. E é importante ressaltar isso porque a gente vai precisar colocar mais algumas senhas no decorrer da instalação e elas mudam um pouquinho a sua configuração. Vou dar o OK, não se esqueçam de anotar essa senha, porque se você esquecer a senha vai dar trabalho para recuperar depois, e vamos em frente. Agora vem o processo de instalação mais demorado, ou seja, o nosso servidor a nossa instalação vai formatar a partição, vai copiar os arquivos e vai deixar esses arquivos já no modo correto para que depois a gente só tenha que colocar as senhas de MySQL, que é o banco de dados, e de admin, que é da interface gráfica. Então, nesse momento, essa instalação demora aí em torno de 5 a 6 minutos. A gente vai basicamente observar o que vai acontecer. O processo de instalação ele copia cerca de 480 arquivos, na verdade 482. Isso pode ser visualizado aqui. E assim que eles terminarem, o sistema é reiniciado e depois de reiniciado ele pede a senha mais 2 vezes. Eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho, depois a gente continua.